Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui para juntos compartilharmos dessa maravilha que é a Bíblia Sagrada. E hoje nós iremos estudar sobre o livro do Gênesis, o livro das origens. Nós iremos falar sobre a criação do ser humano. Antes de mais nada, vale a pena a gente lembrar que para interpretar a Bíblia Sagrada é preciso buscar qual era a verdadeira intenção do autor quando ele coloca uma narração um pouco incomum na nossa cultura. Qual o sentido literário que, se tratando da Bíblia Sagrada, nós temos nela vários sentidos literários. Como eu falei já em outros vídeos, o livro do Gênesis, sobretudo do capítulo 1 ao capítulo 11, faz parte de um sentido literário poético. Ou seja, o autor sagrado ele vai usar de figuras para enviar ou trazer uma mensagem religiosa. Ele vai usar de metáforas, justamente para falar da criação do mundo e também da criação do ser humano. Vale a pena a gente lembrar aqui que o escritor, que era um escritor javista, ele não tem a intenção de oferecer uma explicação científica do homem, mas sim uma explicação religiosa. Grandes ensinamentos nós temos ali na criação do ser humano. Primeiramente, a Bíblia vai falar que Deus formou o homem do pó da terra. Essa crença era uma crença popular em todas as culturas. Sempre chamava a atenção dos antigos quando morria uma pessoa e ver como pouco a pouco, pouco tempo depois, ela convertia-se em pó. A ideia era comum por todo o mundo oriental. Os babilônicos, por exemplo, eles contavam como seus deuses amassavam os homens com barro. Os egípcios, por outro lado, representavam nas paredes dos templos as divindades amassando o faraó com argila. Gregos e romanos também compartilhavam da mesma opinião. Portanto, lembremos aqui que a Bíblia Sagrada, quando fala que Deus criou o homem do pó, necessariamente o autor sagrado ele vai usar dessa mesma linha de pensamento que era comum em todas as culturas, mas para dizer que na criação do homem houve algo diferente. O homem ele é uma criação especial. A diferença ou o que distingue o homem de todos os seres vivos e também religiosamente falando de todas as outras culturas como sendo Bíblia Sagrada é justamente a diferença de que ao criar o homem também do barro, Deus vai soprar em suas narinas, ou seja, vai dar ao homem o sopro de vida. Aí está a grande diferença, meu irmão, e o porquê do homem ser a coroa da criação. O homem não é mais um animal na terra, mas ele sim, sendo imagem e semelhança de Deus, ele é superior a todos os seres vivos que existem na terra. Outra imagem bela que temos na narração da criação do ser humano é justamente a imagem de Deus como oleiro. A imagem de Deus como oleiro, na verdade, é uma homenagem a Deus. Dentre todas as profissões mais digna daquela época, a mais digna, a mais bela e a mais grandiosa também era o oleiro. Então, na verdade, o escritor sagrado ele está fazendo uma homenagem a Deus. Todos nós, quando ouvimos falar da criação do homem, Deus moldando o homem do barro, sempre nos vem
na nossa mente a imagem de um Deus ajoelhado, criando a sua criatura, mas logo em seguida soprando em suas narinas. Então, ele pretende ensinar, não cientificamente, como se deu a origem do homem, mas o autor mostra algo muito mais profundo, que todo homem é obra direta das mãos de Deus. Não é mais uma criação, mas é a criação, imagem e semelhança de Deus. Deus pessoalmente se deu o trabalho de fazê-lo. A imagem do oleiro ficou consagrada na Bíblia Sagrada. Várias passagens nós iremos ver lá em Jeremias 18, o autor sagrado se referir ao oleiro como aquele que pega a argila, algo sem valor e algo que é fácil de ser encontrado em qualquer canto, e torna numa obra-prima, torna numa maravilhosa e perfeita peça. Por isso, Deus é esse Criador, que nos fez nessa perfeição ou nessa amorosa criação. Portanto, amado irmão, amada irmã, mais uma vez o autor sagrado traz para nós esses grandes ensinamentos que é a Bíblia Sagrada. A narração do Gênesis ou da humanidade, da criação da humanidade, outro grande ensinamento que nós podemos tirar dela é justamente quando vai dizer que ao criar o homem, Deus percebe ali que o homem se encontra sozinho, Solidão não é bom para ninguém. Deus, quando criou o ser humano, ele criou o ser humano para viver na coletividade. Por isso o autor sagrado, na verdade, ele quis denunciar que a primeira e principal amargura do ser humano é a falta de companhia. Na vida isolada, a felicidade é uma impossibilidade. Ao criar a mulher, Deus, na verdade, ele vai deixar claro a atração natural de ambos, e é somente com a mulher que o homem se realiza na sua plenitude. Por isso que lindo quando a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus criou o homem da costela, Deus criou a mulher da costela do homem. Primeiro fez ele entrar num profundo sono, e ali Deus tira a costela. Que linda mensagem nós podemos tirar também desse ensinamento. O autor sagrado, na verdade, diante de uma cultura machista, diante de uma cultura que não valorizava a mulher, ou a mulher naquela época, ela era como um animal, Ela estava ali apenas para servir exclusivamente ao homem e também para o seu prazer. Na verdade, o autor sagrado, diante daquela cultura machista, ele vai dizer que Deus tirou a mulher do lado do homem, ou seja, da costela, justamente para viver uma igualdade absoluta. Não tirou da cabeça para ela não ser superior ao homem, mas também não tirou do osso do pé para ela não ser inferior ao homem, mas tirou da costela, porque isso vai demonstrar uma igual dignidade. O autor sagrado, meu irmão, ao falar isso, na verdade, ele sai com uma ousadia, também uma provocação nas culturas da época, onde viam a mulher apenas como objeto. Portanto,
vamos por último falar do último ensinamento, que é justamente a criação do homem e da mulher. Olha só, a Bíblia não ensina como foi a origem científica do homem, como ele aconteceu historicamente. Essa não é a intenção do autor. A Bíblia não ensina como o homem veio. Isso fica para a ciência com suas várias teorias, né? Se existiu desde sempre, se evoluiu de seres primitivos, ou se as primeiras partículas provêm até mesmo de outras galáxias, mas de onde o homem veio, isso sim, a Bíblia responde. O homem veio justamente do coração de Deus. Essa é a profunda e verdadeira mensagem da criação, quando o autor sagrado vai dizer: Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Necessariamente ali, o autor sagrado não quer trazer uma data específica. O autor sagrado ali não está se referindo a um casal apenas, mas o autor sagrado está se referindo justamente à obra criadora de Deus. Por isso, cabe à Bíblia explicar de onde o homem veio. Nós temos cidadania divina. Repito, o homem veio do coração de Deus e por isso é sagrado. Não se repete, é único, porque tem o sopro do Espírito Santo, imagem e semelhança de Deus. E é justamente aí, meu irmão, minha irmã, o porquê de São Paulo dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos moradas do Senhor. Por isso, eu quero agora fazer um questionamento. Como está a sua vida? Como você tem cuidado do seu corpo? Como você tem cuidado da sua existência como um todo? Você sabia que você tem uma alma e que essa alma ela tem cidadania eterna ou cidadania divina? Nós somos cidadãos dos céus. Por isso eu quero dizer a você, cuide do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Quero agradecer pela sua atenção e nos acompanhe, nos espere nos próximos vídeos de formação bíblica.